Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Então abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Colossenses 2, 18. Aleluias, Deus vai falar conosco. Colossenses, mais para o finalzinho da sua Bíblia, capítulo 2, versículo 18. E vamos assim meditar na palavra do nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós invocamos o Teu nome, clamamos por mais a Tua presença sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E queremos entender a Tua palavra, Pai. Queremos mesmo que o Senhor venha sobre nós, falar mesmo de uma forma clara, nos ensinar, nos instruir. Ó Deus, fazer com que nós possamos compreender a vontade do Senhor através da Tua palavra. Tira de nós toda barreira, toda inquietação, toda resistência, Pai. Desperta-nos em nome de Jesus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, compreender e obedecer em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Colossenses, como assim a cada igreja que ele escreveu, Paulo sempre tinha uma preocupação, como líder espiritual daquele lugar, né, como apóstolo. Ele tinha uma preocupação de orientar, de exortar, de corrigir, de mostrar o caminho certo, de estar ali instruindo a igreja do Senhor. E assim, os líderes sempre têm, né, e terão essa responsabilidade. E quando eu estava meditando aqui nessa carta, né, aos irmãos ali em Colosso, eu observei versículos, e quando eu li, me chamou muita atenção, quando Paulo traz essa exortação a respeito de alguns irmãos que estavam ali no meio da congregação, fazia parte das cerimônias, né, dos momentos que eles se reuniam, das festas, como diz no versículo 16, festa de lua nova, dos sábados, ou seja, fazia parte da igreja, mas estava trazendo para o meio do corpo de Cristo algumas práticas estranhas, alguns ensinamentos estranhos, que não tem nada a ver com Cristo, como ele disse ali no versículo 19, e essa versão que eu li foi Almeida Revista Atualizada. Então, eu busquei na linguagem de hoje, né, na versão linguagem de hoje, e eu achei mais claro essa outra versão. E eu quero ler, sim, na versão linguagem de hoje, esses mesmos dois versículos que nós acabamos de ler aqui em Colossenses 2, 19 e 18. Então, diz assim na versão linguagem de hoje, olha bem: não deixem que ninguém os humilhe afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla todo o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Glória a Deus, né? Então, eu achei essa versão linguagem de hoje muito mais clara, né, do que aqui na minha Bíblia Revista e Atualizada. Então, quando a gente compara essas duas versões, a gente consegue entender esse texto com mais clareza. Paulo, ele estava exortando aquela igreja e dizendo para eles assim: olha, não deixe com que
esses irmãos que exercem esses tipos de ensinamentos venham humilhar vocês, venham ser árbitro contra vocês, venham julgar vocês, venham desfazer de vocês. Simplesmente porque esses irmãos estão dizendo, nós temos visões, né? Nós falamos a respeito dos anjos, vocês não sabem. Então, esses irmãos, eles estavam trazendo algum tipo de confusão no corpo. Por quê? Porque eles estavam ensinando algo que saía fora do cabeça. No versículo 19 diz que eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça. Então, amados, toda pessoa que estiver na igreja e ela começar a ensinar algo fora daquilo que o cabeça quer, significa que ela já não está mais ligada ao cabeça. Então, Paulo, ele traz uma palavra para despertar aqueles irmãos, dizer, cuidado, tenham cautela com esses ensinamentos. E Deus trouxe essa palavra no meu coração, porque diz assim, aqui na minha versão, culto dos anjos. Na linguagem de hoje diz, adoração de anjos. E o culto é isso. Culto é você adorar, é você venerar, né? É você louvar, é você reconhecer, é você engrandecer alguém. Então, naquele momento ali, Paulo está falando, olha, cuidado com esses irmãos, porque eles parecem que estão sabendo muito, mas o que eles sabem não valem de nada, eles são como qualquer outra pessoa humana, eles pensam como qualquer outra pessoa, e pior ainda, eles não estão ligados a Cristo. E amados, às vezes a gente vem para a igreja, a gente caminha aí anos na presença do Senhor, e talvez a gente tenha assim pouca informação a respeito dos anjos. E às vezes a gente mantém no nosso dia a dia, no nosso hábito, práticas erradas. E eu entendo que essa palavra é para clarear o nosso entendimento. Talvez você que me ouve, você tenha alguma dúvida, pensando como que eu faço, né? Na oração, quando eu penso no anjo, para que o anjo serve? Qual que é a função dos anjos? Sabemos que tem os anjos que são da parte de Deus, sabemos que tem anjos que são malignos, porque quando Lúcifer foi expulso dos céus, do paraíso, com ele caiu 1/3 dos anjos, ele conseguiu influenciar ali os anjos, e esses deixaram de ser anjos do Senhor e passaram a ser anjos caídos, que são quem? Que são os demônios, né? Então nós precisamos entender qual o propósito dos anjos do Senhor na vida do Filho de Deus, na vida do cristão, e qual que é a nossa postura diante desses anjos. Então, eu quero assim convidar os irmãos a meditar comigo em alguns textos na Bíblia que fala a respeito dos anjos, e a gente vai entender nesses textos o papel deles na vida dessas pessoas que já existiram e não existem mais, mas também o papel deles continua sendo o mesmo nas nossas vidas hoje. Então, amados, diante de qualquer ensinamento, fique com as Escrituras, porque ela é a verdade. Lucas 1:26, vamos caminhar com a nossa Bíblia algumas páginas atrás. Lucas 1:26. Vamos ver o que a Bíblia diz ali a respeito de Maria. Lucas 1:26. Olha bem, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês foi o anjo Gabriel. Olha, a Bíblia fala o nome do anjo. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, mas ele foi porque ele quis ir simplesmente? Não, a Bíblia está dizendo que ele foi enviado da parte de Deus. Então, os anjos que são de Deus, igreja, eles se movem de acordo com a ordem de Deus. Deus é que dá ordem aos anjos e eles obedecem. Entende? Então, vamos pegando aí o que o Senhor está falando. Versículo 27. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José.
A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Observe que esse texto é um diálogo entre Maria e um anjo que foi enviado da parte de Deus. Entende que em nenhum momento Maria ela reconhece o anjo, ela começa a pedir algo para o anjo, porque Maria ela entendeu aqui que o anjo ele veio como um mensageiro de Deus. Deus enviou Gabriel para que ele fosse até ela e anunciasse as boas novas, que ela era escolhida, que ela era uma jovem, uma moça extremamente feliz, porque o Senhor o havia escolhido. Ela achou graça aos olhos de Deus, mas em nenhum momento a gente vê Maria pedindo algo para o anjo, ou reconhecendo, ou adorando o anjo. Pelo contrário, ela reconhece que é o Senhor, né? E ela fala: Aqui está a serva do Senhor. Ela entendeu o papel do anjo naquele momento na vida dela, e ela recebeu a mensagem. No mesmo contexto histórico, quando a gente lê Mateus, volte com a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 18, olha bem, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 1, 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, né? O que a gente acabou de ler também em Lucas. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Olha bem, às vezes nós temos sonhos com anjos que não são do Senhor. Quando a gente sonha e a gente vê um demônio, vê uma entidade, é um anjo caído, é um anjo que serve a Satanás. E aí, quando a gente sonha que esse anjo não é do Senhor, o que a gente faz? A gente repreende na nossa mente: sangue de Jesus tem poder. A gente começa a orar e falar: Senhor, guarda o meu canal do sonho, para que só o Senhor tenha acesso. E o Senhor teve acesso ao canal do sonho de José. E o que ele fez? Ele enviou um anjo do Senhor para poder falar com ele em sonho. Então, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí o anjo cita em sonho para José a palavra de Deus. Olha só, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, naquele momento ali, José entendeu que era um anjo do Senhor,
e aquele anjo veio também para trazer uma boa notícia, trouxe uma mensagem de Deus sobre a vida dele. Falou: olha, José, tudo isso que está acontecendo é da minha parte. Maria vai ficar grávida porque sobre ela vai pousar o poder do Altíssimo, o Espírito Santo. E aí ela vai conceber e ela vai dar à luz um filho, José. E esse filho vai chamar Jesus. E José seguiu as direções, respeitou Maria durante todo o período de gestação. Maria permaneceu virgem até ali Jesus nascer, né? E ela perdeu a virgindade quando Jesus nasceu, rompeu o ímen. E depois, casada com José, ela teve ali mais 5 filhos. Glória a Deus, Deus abençoou o casamento dos dois. Então Maria foi virgem até Jesus nascer. E o anjo ali, ele foi, pegou e anunciou essas boas notícias, trazendo paz sobre o relacionamento de José e Maria. E também mostrando que Deus os havia escolhido para que cumprisse o propósito da vinda do Emanuel, do Deus conosco. Então, olha bem, os anjos, eles existem da parte do Senhor para seguir as ordens de Deus, para seguir as direções de Deus. E o papel deles é muito importante. Por quê? Porque Deus os criou para que assim fosse. Quando a gente vê aqui Mateus 4, versículo 11, pode passar aí algumas páginas à frente, Mateus 4, 11 diz assim: com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. De quem que está falando esse versículo? Do Senhor Jesus. No momento que ele foi tentado no deserto, Jesus ali, depois de resistir à tentação, de derrotar o diabo com a palavra, ele estava com fome, porque já havia 40 dias que ele estava de jejum. Então o que ele fez? Os anjos vieram, Deus Pai mandou os anjos vieram e serviram Jesus. Então os anjos do Senhor, eles existem para servi-lo, para servir o Deus eterno e servir os seus filhos, que é a igreja. Então esse é o papel dos anjos. Quando a gente caminha aqui para Isaías capítulo 6, olha bem, Isaías capítulo 6, versículo 1, olha bem, Isaías 6, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Opa, olha bem. Às vezes a gente tem aquela imagem de anjo, sabe? Que é aquela carinha de criança, aquela criança gordinha, cabelo cacheadinho, lourinho, com asinha. E ali, às vezes a gente até tem isso dentro da nossa casa. Deus quer chamar nossa atenção nessa manhã. Olha bem, a Bíblia está falando que esses anjos serafins, eles tinham 6 asas. Os anjos, eles podem se manifestar como figura humana. E aqui a Bíblia diz que eles têm essa aparência totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Então, amados, nós não temos que ter imagens de anjos dentro da nossa casa. Entende? Por quê? Porque a nossa fé não está em coisas palpáveis, mas a nossa fé está consolidada na pregação da palavra de Cristo, que nos faz crer num Deus vivo e verdadeiro. Versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha bem, os anjos estão cultuando a Deus. Os irmãos lá, colossenses, havia irmãos lá que não estavam sendo irmãos mais, porque Paulo exortou, falou: eles não estão ligados ao cabeça mais. Por quê? Porque eles adoravam os anjos, eles cultuavam os anjos, provavelmente eles faziam oração para os anjos. Mas a gente vê aqui na palavra que os próprios anjos estão adorando a quem? O Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos. Então, olha bem, talvez a gente fica assim, a gente já converteu, a gente está na presença do Senhor, mas às vezes a gente tem guardado dentro da nossa casa aquela oração lá do anjo da guarda. Se eu não me engano, fala, acho que é Santo Anjo Protetor. Eu não sei, eu nunca aprendi essa oração, glória a Deus.
Mas Deus quer chamar a nossa atenção que nós não podemos orar para anjo. Não podemos orar para anjo. Dentro da nossa casa, também nós não podemos ter imagens de anjo. Ah, mas é tão bonitinho, aquele anjinho, uma criancinha gordinha de asinha. Deus está nos corrigindo, nos exortando nessa manhã. Nós não cremos em orar para anjos. Nós cremos que os anjos existem e que eles trabalham em função da ordem do Senhor. Mas nós oramos em nome de Jesus. Eu não tenho que orar e falar, anjo, faz isso, faz aquilo. Não, quando eu vou orar, Senhor, envia os teus anjos para me guardar, para fazer isso. É diferente, mas eu não peço, anjo, faz isso, não. Quando a gente lê, eu só vou citar aqui, lá em 1 João 5:21, aí o apóstolo João diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se eu oro para anjo, se eu acredito em oração para anjo da guarda, isso é um ídolo. Entende? Por quê? Porque está ocupando o lugar do Senhor, está ocupando o nome de Jesus. Então, vamos fugir dessas coisas, guardai-vos dos ídolos. Nós só oramos em nome de Jesus, nós não temos que orar para anjo. A gente ora em nome de Jesus e Jesus pode enviar os anjos, porque Ele é que dá ordem, Ele é que envia segundo o propósito. E quando a gente continua lendo esse texto aqui de Isaías, a gente sabe o que acontece. Isaías se apavora quando vê aquele anjo chegando, falando com ele, trazendo a mensagem de Deus, e ele fala, eu sou homem de lábios impuros. O que aquele serafim faz? Ele pega uma brasa acesa e toca nos lábios de Isaías e purifica os lábios dele. E ali Isaías começa a falar com Deus, Deus fala, quem enviarei? E aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Por quê? Purificou os lábios dele. Então, qual foi a função dos anjos aqui sobre a vida de Isaías? Ser usado por Deus. E em nenhum momento a gente vê Isaías falando assim, grande anjo, obrigado porque você pegou a brasa e purificou, e faz isso, e conversou com o anjo. Não. Isaías entendeu que quem estava usando o anjo é o Senhor em que o próprio anjo estava adorando, entende? Então os anjos cultuam a Deus, então nós não podemos cultuar os anjos, né? Nós não acreditamos em oração para anjo da guarda, aleluias. Olha bem, Salmos 91, versículo 9, aleluias. Como é boa a palavra de Deus. Salmos 91, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Salmos 91, versículo 9. Diz assim, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Eu não vou me refugiar em anjo. Fizeste do Altíssimo a tua morada. E isso é no Senhor que nós vamos morar e permanecer nele. 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Por que não vai acontecer? Versículo 11. Porque aos seus anjos, aos anjos do Senhor, o Senhor dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O que a Bíblia está falando aqui? O Senhor Deus vai dar ordem aos seus anjos para nos guardar. Aleluia! Os anjos existem para servir a Deus. Assim como os anjos dão glória a Deus, nós também só damos glórias a Deus, jamais damos glória a qualquer anjo. Olha bem, Salmos 34, versículo 7, Salmos 34, versículo 7, 34, 7, diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha, pastora, como que eu faço para eu ter os anjos me guardando então, já que eu não vou fazer mais aquela oração lá para o anjo da guarda, não sei o que lá, que eu não sei a oração, mas eu não vou fazer mais aquela oração, porque eu entendi então que isso é pecado, isso é idolatria, é legalidade, vai dar ruim, então eu não quero fazer isso, eu me arrependo, peço perdão para Deus, mas aí o que eu vou fazer então, porque já que eu sei que existem os anjos que trabalham a serviço do Senhor, para que esses anjos me guardem, tema ao Senhor. A Bíblia está falando que a gente não precisa nem orar, falando assim, Deus,
coloca os anjos, Senhor, ao meu redor, me guarda, me livra do mal. Não, a Bíblia está falando que os anjos, Senhor, acampar ao nosso redor e nos guardar é consequência de uma vida de temor. Amados, quando a gente teme a Deus, quando a gente respeita a Deus, quando a gente entende que Deus vê e sabe de todas as coisas, que Ele sonda a mente, Ele esquadrinha o coração, então eu tenho que ter temor e fugir do pecado, fugir do mal, não permanecer no pecado. E quando eu entendo isso, então eu temo a Deus. Então, sabe, os anjos já estão ao nosso redor nos guardando. Eu não tenho que orar e falar, anjo, vem me guardar. Eu não tenho que nem orar e falar, Senhor, envia os teus anjos para me guardar. Por quê? Porque se eu temo a Deus, os anjos deles estão ao meu redor. Agora, se eu não temo a Deus e ando no pecado, então são os anjos caídos que vai ficar ao meu redor e pode tocar na minha vida. Entende? Então, qual que é a opção sobre a vida dos filhos de Deus? Temer ao Senhor, para que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos livra. E nos guarda, porque essa é a promessa, amados, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando você lê Judas, está lá no finalzinho da sua Bíblia, antes de Apocalipse, Judas, olha bem, capítulo 1, versículo 9, Judas 1, 9. Judas 1, 9, diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha bem, o anjo repreendendo Satanás. Sabe, quando você lê, depois você pode ler, marcar, conferir, Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, fala do momento da morte de Moisés. Moisés morreu e o corpo dele, não se sabe aonde o corpo dele foi sepultado. Não tem o registro, não tem o local. E Satanás queria ali, porque queria pegar o corpo de Moisés. Por quê? Porque provavelmente ele ia fazer do corpo de Moisés um lugar de idolatria. Você já pensou? Se soubesse o lugar hoje, ali é o túmulo onde Moisés foi enterrado, e ia ter um monte de coisa lá para poder cultuar o lugar onde estava o corpo de Moisés. Então, Satanás, ele sempre está por trás de todo tipo de idolatria. Então, nesse momento aqui, o anjo Miguel, ele luta com o diabo. Para quê? Para que o inimigo não tivesse acesso ao corpo de Moisés. Moisés já havia morrido, mas ele estava ali lutando. Por quê? Porque Deus o enviou para poder esconder o corpo de Moisés. E o anjo, ele falou com autoridade com o diabo. Ele disse: olha, não sou eu, mas o Senhor te repreenda. Porque o Senhor é que repreende o inferno, e nós também, em nome de Jesus. Amém? Então, olha bem, o papel do anjo é isso, é fazer aquilo que Deus ordena. Então, nós temos que falar para aquele que é o chefe, aquele que manda, que é o Senhor, o nosso Deus. Quando você vai para Apocalipse, mais algumas páginas à frente, Apocalipse 19, versículo 9 e 10, olha bem esse texto. Apocalipse 19, versículo 9 e 10 diz assim: então me falou o anjo, aqui já é o apóstolo João, nas suas visões ali na prisão, na ilha de Patmos, e ele ouve ali o anjo falando com ele em uma de suas visões. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí o anjo falou isso, até aqui está tudo certo, Deus mandou ele falar, ele está falando, ele existe para servir o Senhor, e ele também adora ao Senhor. Versículo 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Olha bem, aí João, ele ficou tão maravilhado com aquilo que o anjo tinha falado, que ele teve uma atitude impensável, porque João era assim um discípulo, um servo de Deus vivo, nós sabemos o testemunho dele, mas ele agiu de forma impensada, faltou ali um discernimento, e a Bíblia diz que ele prostrou aos pés do anjo para adorar o anjo. Mas olha bem o que o anjo disse: ele, porém, vê, não faças isso, não faça isso, sou conservo teu, eu estou aqui para te servir, João.
e dos teus irmãos que mantêm testemunho de Jesus. Eu estou aqui, João, para servir você, para servir os seus irmãos na fé que dão testemunho de Jesus. Aí ele fala para quem que João tem que adorar. Adora a Deus, João. Você não tem que prostrar e me adorar, não. Você não tem que fazer oração para mim, não. Adora a Deus, se prostra diante de Deus, invoca o nome de Jesus, não invoca anjo, não. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Entende? Então o próprio anjo falou com João: João, você não tem que me adorar, você não tem que prostrar diante de mim, você não tem que prestar culto para mim. Você tem que prestar culto para o seu Deus, o Deus vivo, Jesus Cristo. Adora a Deus, João. Olha bem, que coisa maravilhosa, o próprio anjo dando a direção certa. Por quê? Porque o anjo, ele reconhece o seu Deus. Todos os anjos que estão com o Senhor, eles sabem quem é o Senhor. E estão ali, amando de Deus, para fazer sim o que Deus os ordenar. Aleluias, glória a Deus por isso. Agora, abra a sua Bíblia comigo em Mateus 14, 14. Mateus não, João. João 14, versículo 14. João 14, 14. Diz assim: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Quem que falou esse versículo? Jesus Cristo. Ah, pastor, então eu não posso mais orar pedindo nada para anjo. Isso. Esse é o recado de Deus para nós. Esse é o recado de Deus. Não faça oração para anjo. Não tenha oração, imagem de anjo em casa. Ah, eu tenho bordado aquela oração do anjo da guarda. Não, desfaz disso. Você não vai jogar no lixo. Se jogar no lixo, alguém pega e leva para a casa dele, ele vai levar a maldição para dentro da casa dele. Se você vai desfazer, é porque você não está ignorante mais, você entendeu a verdade. Olha que coisa boa. Então também você vai desfazer do jeito certo. Junta essas coisas, ora pedindo perdão a Deus pelo tempo que você acreditava assim. E aí você vai desfazer, queima. Ah, eu não sei como queimar. Manda uma mensagem para mim, pastor, como é que eu faço? Onde é que eu vou queimar isso? Né? Sem trazer ali nenhum acidente, né? Mas num lugar certo, de forma correta, sem machucar ninguém com queimaduras. Mas é necessário desfazer de forma correta, não apenas jogue fora, destrua, porque você não vai usar e também não serve para outro. Então, Jesus está falando, se você vai me pedir alguma coisa, você vai pedir em meu nome. Você não vai pedir o anjo para te guardar. Não, você vai me temer e eu vou pôr os anjos para te guardar. Olha bem, um único caminho. Então, quando eu tenho que orar, querendo que Deus envie um anjo para fazer alguma coisa, então eu vou orar em nome de Jesus, né? Esses dias após esse incêndio que teve aqui na Baixada, ali na empresa, tem continuado, né, uma fumaça que vai saindo, atrapalha a nossa respiração, porque nós estamos no inverno, então aquela fumaça, ela não vai embora, e começa a entrar dentro das nossas casas, e eu cheguei até a fazer um contato com o corpo de bombeiro, falei com ele, o que eu faço se chover? Eu até falei com ele, se eu orar para chover, será que vai resolver? Porque às vezes Deus faz chover e apaga o fogo. Ele falou assim, não, a chuva não vai resolver, porque às vezes não vai entrar lá dentro e tal. Aí eu orei e falei, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz chover e o Senhor faz de um jeito que vai ter um lugar que a água vai entrar lá dentro daquele móvel e vai ir onde tem esse foco que ainda está tendo essa fumaça e vai apagar em nome de Jesus. Ou então, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai enviar o anjo. Eu não estou pedindo um anjo para ir, é o Senhor que vai enviar. O Senhor vai enviar o anjo, o Senhor é que vai dar ordem ao anjo, não sou eu que estou pedindo nada para o anjo, eu estou pedindo para o Senhor. O Senhor vai dar ordem ao seu anjo e enviar ele lá, se o Senhor quiser, para ele apagar aquilo lá. Porque, graças a Deus, eu não tenho alergia, nenhum problema de respiração, assim, né? Respiratório. Mas outras pessoas têm. Então, orei a favor das pessoas aqui na Baixada. Então, eu orei pedindo ao Senhor, para o Senhor enviar o anjo. Ainda hoje, ainda está lá queimando, mas em nome de Jesus vai apagar, né? Então, nós oramos pedindo o que? Ao Senhor, para o Senhor dar ordem ao anjo. Nós não pedimos para o anjo. Está claro, igreja? Eu creio que sim. Agora, para a gente finalizar, abra a sua Bíblia comigo em Mateus 4. Mateus 4, e essa palavra vai ficar selada no nosso coração. Mateus 4, versículo 10. Mateus 4, 10. Diz assim: Então
Mateus 4:10. Isso. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Era isso que Paulo estava ensinando aos irmãos colossenses. É isso que Deus está ensinando para nós nessa manhã. Então se eu fiz até aqui uma oração para o meu anjo da guarda, eu estava dando culto ao anjo da guarda? É isso, estava. Então o que eu faço? Arrepende, pede perdão para Deus, e agora a gente vai orar e vai pedir só para Jesus, porque a oração que é feita em nome de Jesus é que será atendida. Pastor, eu tenho coisa de anjo dentro da minha casa. Junta tudo e desfaz. O nome de Jesus é suficiente. Quando você vê ele falando, olha, ao Senhor, o teu Deus, Jesus é Senhor sobre a sua vida. Se você já entendeu que Ele é o seu Deus, então só Ele nós vamos adorar. E só a Ele nós vamos dar culto. Por quê? Porque Ele é digno. Ele é o único Deus, né? Nem os anjos querem ser adorados. Nem os anjos querem ouvir oração. Você entendeu isso? A hora que João começou a falar lá, o anjo corrigiu ele. Falou, não, João, nada disso. Eu sou o seu conservo. Eu estou aqui para servir você. Eu estou aqui para servir você e os seus irmãos que dão testemunho de Jesus. Amém? Então, o anjo falou, adora a Deus. Então, o anjo não quer receber oração. O anjo não quer receber adoração. O anjo não quer receber culto. Mas quem quer essa bagunça? Satanás. Quando a gente ora para culto, ora para anjo, cultuando a anjo, é Satanás que está recebendo. Então, nós somos criados para ser filho, nós somos a igreja separada, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que só ora em nome de Jesus, que crê em nome de Jesus e que sabe que para que os anjos dele acampem ao nosso redor, o que nós precisamos? Temer a Deus, respeitar a Deus, obedecer sua palavra, viver os seus ensinamentos, ser um praticante da palavra de Deus. Pronto, os anjos estarão à nossa volta. E se Deus quiser que eu e você tenhamos experiência com o anjo, como Isaías teve, como José teve, como Maria teve, Deus, Ele vai fazer, Ele vai dar experiências para a gente, né? Mas nós não temos que ficar orando, falando com o anjo, porque isso é pecado de idolatria. Então nós temos que adorar e dar culto somente a Deus. Não podemos dar glórias a anjos, porque eles foram criados por Deus para servirem a Deus, para serem usados. E quando eles vêm até nós, é porque Deus tem um propósito e é Deus que os envia, é Deus que dá ordem aos anjos. Nós não, é Deus. Amém? Então, que esse versículo, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Glória a Deus por essa verdade tão linda e tão libertadora sobre as nossas vidas. Vamos orar, declarando assim essa verdade de uma forma prática nas nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque muitas pessoas conversam com anjo, faz oração para anjo, porque ainda não conhecem a Tua palavra. Mas nós sabemos que à medida que forem conhecendo a Tua palavra, eles também entenderão a Sua verdade. E o Senhor é um Deus bom, o Senhor tem misericórdia deles, assim como o Senhor tem misericórdia de nós. E o Senhor nos ama, e por nos amar, o Senhor não nos deixa na ignorância, o Senhor não deixa coisas dentro da nossa casa que traz maldição, que traz empecilho, ó Deus, ali no nosso relacionamento com o Senhor. Então é por isso que o Senhor fala de forma clara, é por isso que o Senhor nos ensina, e nós adoramos ao Senhor pelo Teu ensino. Obrigado, Deus, porque assim como Paulo teve essa preocupação com a igreja, hoje o Senhor está nos despertando para poder falar sobre esse assunto e ensinar também sobre os anjos. Então, nós glorificamos o nome do Senhor e reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o único digno de ser adorado e digno de receber o nosso culto, a nossa adoração. Ó Deus, que o Senhor tome, Deus, a minha vida e a vida dos meus irmãos e que nós possamos andar no temor. Se hoje há um pecado, há uma iniquidade, gera em nós arrependimento, meu Pai, porque nós não queremos anjos caídos à nossa volta. Nós queremos, ó Pai, os anjos que trabalham a serviço do Senhor. E os anjos que trabalham a serviço do Senhor é só para aqueles que te temem, é só para aqueles que respeitam a Deus, é só para aqueles que obedecem a Deus. Então nós queremos ser estes
que persevere em obedecer e temer o Senhor. E todos os dias, seja dormindo, seja andando, seja sentado, seja na nossa casa, seja no trabalho, temendo ao Senhor, nós temos essa confiança. Nós não temos nem que pedir anjo para nos guardar, porque se nós tememos ao Senhor, os teus anjos já foram ordenados pelo Senhor, o Senhor já deu ordem a eles, o Senhor já os enviou para que eles venham acampar ao nosso redor e nos livrar. Aleluia, nós adoramos ao Senhor por essa verdade, declaramos que santo é o nome do Senhor e confessamos também que somente em nome de Jesus nós vamos orar e que também os nossos joelhos só vão se dobrar diante do Senhor. Em nome de Jesus nós te adoramos, amém e graças a Deus. Amém, igreja, glória a Deus, que bom nós conhecermos a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê a graça, te dê a paz. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.